Recording is on. Beleza. Salve todo mundo aí. Boa noite para todo mundo. Finalizando a semaninha aí, que para mim foi maravilhosa. Não sei para vocês, acho que sim, porque vocês estavam também voando ali no grupo, né? Então acredito que foi maravilhosa, respeitou bastante os movimentos, deu para pegar bastante oportunidade muito boa e respeitou muito pelo menos as minhas marcações. Essas marcações que eu tenho aqui no EuroSD eu fiz hoje de manhã. Eu renovei elas hoje de manhã numa aula com um aluno. Então, ela está bem atualizada, só que quando eu fiz ela, a gente estava nesse período aqui, né? Então, esse período eu estava guardando uma correção para que nessa região aqui de correção para pegar a continuação de tendência de venda. Não aconteceu, ele foi direto, e aqui o que eu tenho para fazer é só aguardar essa correção nessa região importante. Eu vou renovar a referência, fazer a nova marcação aqui, mostrar para vocês onde que eu identifiquei, tentar abranger um pouquinho mais em como a gente pode identificar fractal, colocar alguns outros detalhes nessa ferramenta e assim a gente ir expandindo. Para começar, EuroSD, vou sempre optar por operar day trade, então eu estou sempre analisando em H1, em time de 1 hora, e a entrada eu posso buscar na região, quando o preço já está na região, eu posso buscar em M15, porque o padrão vem mais rápido, lembra? M15 são 4 padrões para se formar um de H1. Então o padrão acontece mais rápido no M15. Perfeito? Primeira coisa que eu identifiquei é um suporte e resistência bem formado. Eu sempre analiso da direita para a esquerda. Então eu sempre vou pegar a última referência do gráfico para trás. Eu nunca vou pegar lá de trás para frente. Nunca vou pegar daqui, porque esse aqui já passou esse movimento aqui, pode ser que não esteja atualizado agora. Então eu sempre vou pegar a referência mais recente que eu tenho. E a referência mais recente que eu tenho é esse suporte, é essa resistência, essa região de resistência e esse suporte, que até então, quando eu comecei o dia, ele estava aqui dentro. Encontrei esse suporte e resistência. Novamente, eu estou preocupado se eu estou marcando no pavio, se eu estou marcando no corpo, eu estou preocupado com toques. Então, a maior quantidade de toques nessa região, para mim, é mais importante. Se eu trazer minha marcação para cá, eu já consigo ver que essa região é uma região de vários toques importantes. Tem toque aqui e aqui atrás também. Então, aqui é uma região importante. E agora eu marco a segunda, que é o suporte máximo que ele fez do dia anterior. Suporte e resistência, sem grande mistério. E aqui eu vou iniciar agora a medição do meu canal, a divisão e a projeção. Isso aqui eu já começo, antes de qualquer coisa, eu já começo com fractal. Certo? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar, peraí. Boa noite aí para quem tá entrando aí, pessoal, boa noite. Pô, não consigo adicionar o Felipe, não. Tava aqui iniciando a marcação da minha região que eu encontrei hoje no EuroSD e que respeitou bastante, só que não deu oportunidade para mim de correção para eu continuar esse movimento de baixa. Então, eu estou marcando aqui com o pessoal aqui onde que eu encontrei as minhas regiões, onde que eu vou encontrar as minhas regiões, e eu estou começando pela ferramenta primária que eu começo, que é sempre o fractal, né? Então, aqui a primeira região que eu encontrei foi do próprio dia, essa região de suporte e resistência, identifiquei o canal, esse canal principal, esse se tornou meu canal principal, e agora eu estou fazendo a medição desse canal para dividir e depois projetar. Então eu tenho aqui, opa,
E aqui. Eu já consigo perceber que esse canal não está destoando do preço. Ele tá bom e tá respeitando bastante o movimento do preço. Então tá um canal legal. Tá um canal bom. Eu digo isso porque eu vi que ele tá respeitando. Eu já vi que no passado ele tá respeitando bastante aquela região. Então tende lá na frente a respeitar também. Padrão. E dividir aqui embaixo. Pronto. Identifiquei as minhas regiões de negociação e agora eu vou identificar. Tendência, tá bem simples, na verdade, essa tendência. A gente já está aqui nesse momento. Eu teria, antes desse movimento dessa correção, eu poderia, dessa correção aqui, eu poderia estar com a minha linha de tendência aqui. Só que quando ele fez esse rompimento e depois ele voltou e não respeitou a minha região, ele voltou para dentro dessa linha de tendência de baixa, fazendo esses dois toques, ele voltou para dentro da linha de tendência, a minha linha de tendência. Então, o preço voltou para dentro da linha de tendência, acusou um falso rompimento para mim. Então, eu faço esse ajuste fino agora, com base no último movimento dele. Estou confluindo aqui, tanto com o meu fractal e a linha de tendência. Então, há uma certa confluência das minhas duas ferramentas. Isso lá na frente tende a respeitar mais o preço. Eu já estou confluindo aqui, onde está passando, onde tem uma ferramenta no caso do fractal de suporte e da linha de tendência. Então, identifiquei a minha linha de tendência e agora eu já consigo ver o ponto importante que eu posso bater uma continuação de tendência, bater uma venda. No caso, eu tenho uma região importante aqui, onde eu vou esperar esse preço ainda estressar e quando ele chegar nessa região e deixar um padrão vendedor, eu vou acompanhar ele nessa tendência de baixa. No caso aqui eu tenho duas opções de fazer essa entrada de venda. Eu posso colocar o meu stop com base em 50% do canal e colocar ele em cima, e aí eu vou buscar 2, 1 e 2. Eu vou buscar aqui embaixo o meu take. Essa é uma operação mais segura e mais rápida, porque necessariamente eu não preciso aguardar o preço romper o último fundo dele, e quando ele rompe ou toca no 50% do meu canal, eu já tenho a possibilidade de proteger minha operação. Já uma operação mais sólida, vamos dizer assim, uma operação mais com um risco menor, é quando eu uso os meus canais inteiros de negociação. Então eu coloco o meu stop com base em um canal inteiro, vamos supor que eu entrei nessa região aqui, vendido, então eu coloco um stop, e aí 2 stops de take. 1, 2, eu vou buscar um take lá embaixo, eu necessariamente ele tem que romper esse último fundo, esse fractal, esse suporte. Mas a mesma coisa, bateu nos 50% do meu canal onde eu fiz a entrada, estou protegendo minha operação. Salve, boa noite quem entrou. Estou explicando aqui como que eu identifiquei as regiões importantes no EURUSD hoje, estou marcando aqui de novo. Se você perdeu até aqui, depois é só você voltar à aula gravada e pegar essa partezinha até aqui. Continuando, o primeiro cenário que a gente viu e fazendo a gestão, a gente identificou o preço, a gente identificou as regiões importantes, identificou os canais de negociação, projetou, dividiu, identificou a correção nessa região. Se deixar um padrão vendedor, eu vou acompanhar essa tendência. Eu tenho duas formas de colocar essa operação. Eu posso colocar um take e um stop mais curto, ou um take e um stop mais longo. Mais longo é mais seguro, demora mais, mas é bem mais seguro. Então, eu vou buscar dois, vou buscar aqui. Se eu colocar, levando em conta só os 50% do meu canal, eu vou buscar 50, um canal, e aí eu não preciso nem aguardar com que o preço rompa esse suporte, eu já garanto a minha operação nesses pontos aqui. Qual que é o segundo cenário? O segundo cenário é de compra. Então, é o preço vir estressar essa região, aqui ele não deixa padrão e romper.
Se ele romper essa região, é padrão, eu vou esperar a correção. Essa correção pode acontecer tanto nesse fractal quanto brincar aqui e vir nessas costas da LT nos 50% desse canal. Acredita ainda que ele vá sim buscar essa região aqui de suporte, ainda vai se estressar até lá e ainda vai demorar um pouquinho para chegar aqui. Se chegar aqui e deixar um padrão vendedor, o que é um padrão vendedor? É uma estrela cadente, é um engolfo, é uma nuvem negra. Isso aqui, por exemplo, ó, é vários sinais de venda. Vários sinais de venda. Rejeição, engolfo. Vou dar um zoom mais para vocês verem essa região que eu estou falando. Aqui, por exemplo, a gente tem vários sinais de negociação. Ó. Tanto rejeição, quanto engolfo, e mais outro engolfo. Depois de ter rompido, está buscando a correção para continuar. Ó, padrãozinho, certo? Então aqui, novamente, é uma região importante para mim. E se romper, aí eu vou guardar a correção, e aí, ou no 50%, ou no fractal, eu vou comprar. Por que eu não sei agora? Porque eu tenho que esperar ele romper. Depois que ele romper, se ele chegar até aqui, ou se ele chegar até aqui, ou se ele chegar até aqui, é a hora que eu vou traçar a minha FIBO do rompimento. Então aí eu já, dependendo do movimento, vamos supor que ele chegue até aqui e vá até lá, até nesse fractal aqui, nessa resistência. Então eu já tenho aqui o rompimento e aí eu tenho a retração. Aí essa região é uma região importante. Aí coincide com as costas da LT, com o fractal, já tem a retração de FIBO também, certo? E aqui eu vou buscar um padrão comprador. Qual que é esse padrão comprador? Um martelo, um engolfo também ou nuvem negra. No caso, o engolfo invertido, né? Embaixo, nuvem negra também, e martelo em inversão o contrário de estrela. A rejeição e a sombra do candle é embaixo. Vou tirar aqui. Então, os dois cenários do USD, tanto para compra quanto para a venda, na verdade, o primeiro momento, que eu tenho aqui uma tendência principal de venda. A gente tinha outras aqui, ó, lindas, ó, que a gente poderia também ter pego. Ó. Preço fazendo movimento. Deixa eu tirar isso daqui. Preço fazendo movimento. Não conseguindo romper esse topo. Fez de novo, veio para o rompimento, um reteste rápido, fez a continuação de movimento e depois um reteste mais longo. Existem, para mim, dois tipos de reteste depois de um rompimento de linha de tendência. Como se fosse assim. Tem aqui uma linha de tendência de alta. Então eu tenho o preço andando nessa linha de tendência, rompendo topos anteriores, fundos anteriores, e em algum momento ela vai romper. Esse rompimento, ela traz uma informação rápida, um reteste rápido, ela vai, no próximo candle, ela já vai estressar essa região e rejeitar para continuar esse movimento de baixa. E em um segundo momento, um reteste mais longo, que é aquele depois que ele faz o movimento aqui fora dessa LT, aí ele vai buscar a correção. Esse é o reteste mais longo. Também vou esperar um padrão vendedor aqui para continuar nessa tendência e eu ter a possibilidade agora de criar a minha tendência de baixa. E aí eu estou seguindo pela tendência de baixa. Certo? Então, voltando. Teria aqui uma bela de uma tendência de alta, seguindo só compra, só compra, só compra, rompimento, reteste, só venda, só venda, só venda, só venda. Aqui tudo eu apliquei venda nessas correções, a maioria. Postei lá nos stories, postei para vocês também no grupo. Hoje eu não operei EURUSD, por quê? Porque ele não fez a correção, ó. Ele não teve a correção. Quando eu peguei ele estava aqui. Nesse martelo que ele deu aqui, nesse martelo que ele deu, que essa rejeição, eu até imaginei que ele pudesse fazer o rompimento. Imaginei, obviamente eu não estou batendo compra, né? Tô contra a tendência e aqui não é o suficiente. E mesmo se houvesse esse rompimento, eu tenho uma região importante aqui, ó, que ele teria que romper para me confirmar um rompimento. Se ele rompesse essa região, opa, ele está renovando o topo.
Então agora sim, eu estou guardando uma correção. Se ele estiver muito volátil, muito forte essa força compradora, ele vai fazer uma correção muito breve. Vem aqui. Se estiver tranquilo, se o preço estiver tranquilo, ele vai fazer a correção bonitinha dele até aqui, para ir inverter essa tendência e eu ter a linha de tendência de alta. Não aconteceu esse rompimento, ele não chegou nem até aí, até a linha de tendência de baixa, e só foi embora para baixo. Quando eu estou de olho no gráfico, bem de olho no gráfico mesmo, o preço está vindo em direção a um rompimento, aí ele me deixa uma rejeição dessa daqui, bem em cima do rompimento, bem em cima desse suporte, é um belo indício de que eu poderia entrar vendido. O meu stop é sempre no mesmo lugar, ou vai ser aqui, com base sempre no fractal, ou vai ser no 50%, ou vai ser no 100%, que ainda assim, concorda comigo que o preço ainda pode voltar até aqui para depois cair? E olha, pode dar uma lateralizada nesse canal aqui, ficar um tempinho nele para depois cair, certo? Então meu stop tem que estar acima disso tudo, ou operação rápida 50%. E aí você vai buscar uma, duas no caso, aqui. Então quando eu estou de olho no gráfico, no par, eu consigo ver esses momentos de volatilidade em regiões importantes e ir a favor, acompanhar a volatilidade. E não ir contra, esperando que vai voltar tudo isso aqui que caiu. Não, mas é a favor. Certo? Então, EURUSD. Vou passar para o USDCAD. O USDCAD, para mim, é a confluência do EURUSD. Mesma coisa, as regiões eu também fiz hoje. Quando eu fiz, o preço estava exatamente aqui, então eu estava aguardando que ele chegasse nessa região, pelo menos. Por quê? Depois eu vou explicar porque tem esse quadrinho aqui, vou até tirar. Mas eu estava esperando que ele fizesse a correção. Então ele veio, fez o rompimento do suporte, buscou uma referência passada, respeitou muito o nosso fractal, voltou, e aqui eu estava esperando a correção. Mas olha só, se vocês parar para ver, não deu nada. Não deu absolutamente nada de padrão nessa rejeição. Pelo contrário, ele rejeitou, ele veio para o rompimento. Então, nesse momento aqui, ó, eu estava aguardando a correção. Eu disse que existem dois tipos de reteste, né? Estava esperando um reteste, uma correção. Então, tem dois tipos de reteste. O rápido, também meio que não aconteceu. Eu estava esperando um rapidinho aqui para poder continuar, não veio. Ou o mais longo, né? Aquele que ele vai fazer o movimento e depois ele volta. Agora, ele já demonstrou o movimento que ele fez, ele já me entregou a onda que ele fez de rompimento. Então, eu tenho uma informação bem importante. Agora eu venho com a minha FIBO. Essa é a FIBO do rompimento, não é de continuação, porque eu poderia ter aquela de continuação de venda aqui, identificar a região, só que não deixou nada nessa região. Então, pum, excluiu, já era. Essa daqui já era. Vou pegar a minha FIBO e vou fazer ela agora a do rompimento. Então, vou pegar o suporte e agora ele chegou até lá. Então, eu vou pegar lá. Eu vou pegar o corpo ou vou pegar a sombra? Eu vou pegar o fractal, a confluência. Aqui também eu posso fazer isso. Então, confluência de fator. Certo? O que eu espero aqui? Aí eu tenho a região. Aquela região marcada. A região marcada, ele ainda tinha feito um pullback um pouquinho antes. Mais ou menos aqui. Então, por isso que eu tinha ela um pouquinho mais para baixo. Eu estava achando que ele poderia vir até aqui. Ele foi mais um nível, eu expandi mais um nível, e a minha região passou a ser essa daqui. Então, o que eu espero do SDCAD? Eu espero que ele chegue nessa região e deixe algum tipo de padrão aqui. Então, eu tenho nessa região, tem muito próximo, 50% desse canal. Eu tenho muito próximo, inclusive, esse outro canal. Então, isso aqui acaba que se transformou numa região um pouco maior, mas aqui eu vou esperar uma correção. Esse momento aqui é onde o preço pode estressar. Vamos supor que você entre exatamente aqui, nessa linha. Aí o preço vai e faz isso aqui, ó, dá uma estressada para depois acompanhar. Então, por isso que esse lance de stop curto, eu entrei aqui, e vou colocar o stop aqui curtinho. Não, stop tem que ser canal, sempre com base no fractal, ou aqui, abaixo de tudo. Aí vai depender, se você optar pelo stop maior, você tem que optar, obviamente, pelo take maior. Se você optar pelo
pelo stop menor, você vai aceitar o take menor, ou pelo menos está protegido e o mercado te tira. Então essa, para mim, é a visão do EuroCDI, a mesma coisa. Eu tenho aqui o preço antes. Começou a não renovar, começou a não demonstrar, veio para o rompimento, reteste, engolfo, agora. Então, uma boa opção de entrada, de venda. Aqui ele deixou o primeiro engolfo, o engolfo maiorzão. Onde fica meu stop? Ou 50% ou 100%. 50%, um canal, vou buscar 1, 2, aqui. Se eu buscar esse canal inteiro, aí eu teria que buscar esse e daqui. Aí 50% aqui ele teria tirado no lucro. Puxado o stop para cá, para te trazer esses 50%. Certo? Vamos ver aqui. Não é errado você pegar e ter as longas, maiores, que vêm de mais informação. Me ouvindo? Dá um alô aí no chat aí, quem tiver. Pra ver se não caiu, se tá tudo certo. Salve. Dá pra ouvir sim, mano. Aí, beleza. Aí, beleza. Espero que a gravação não salve. E ó, até o King Shaolin tá ouvindo minha aula aí, ó. Aí sim. Bora lá, então. Posso ter uma LTB primária zona vindo de uma informação bem mais de trás. Só que, olha, gente, como eu opero day trade, eu não preciso de pegar 30 dias para trás. Eu não preciso disso tudo. Então, aqui eu teria uma LTB, por sinal bem bonita, que me entrega uma informação muito forte, que essa linha de tendência de baixa, ela veio de um time frame maior. Vou colocar essa cor aqui, mas só para referenciar que ela é maior, mas não é de H4, ela vem ainda de H1, mas olha só em H4. Tá vendo? É uma tendência forte. É uma região forte também ali. Continuando. Vamos para o GBP. GBP, mesma coisa, fiz as marcações hoje, com base nesse canal principal. Então aqui eu tenho o canal, dividi o canal no meio. Por que eu dividi? O primeiro que o GBP é alavancado, né? Segundo, porque, como eu sempre digo, ó, se faz sentido no movimento do preço, a divisão, a gente divide. Se não faz sentido, a gente não divide. Se o canal tivesse desse tamanho aqui e o preço estivesse andando exatamente assim, pô, não há necessidade de dividir, o preço não tá se dividindo. Se ele andasse assim, ó, em divisões dentro desse canal principal, aí sim você tem como dividir, você tem um certo sentido no movimento, para pegar movimentos um pouco menores de 50%. Então, identifiquei o canal, dividi o canal, projetei o canal, dividi, e olha só, tá agarrando bem. E aqui eu já tenho uma referência boa, ó, inclusive eu já marquei, mas aqui é a mesma coisa, retração de Fibo no rompimento. Vou pegar minha Fibo, topo, o suporte máximo que ele deu. Até então, estava até aqui essa referência, ele poderia vir até aqui, por isso que eu tenho essa marcação aqui, é o que eu fiz antes, eu estava esperando chegar nela, até chegou, mas eu não vi isso aqui porque eu estava de mudança hoje, voltando para casa, então não peguei. Aí ele andou mais meio canal, eu fui lá, atualizei para meio canal, e agora eu vou pegar, ó, a retração e atualizar a retração onde é certinho, ó, entre 50 e 61. Pronto, atualizei.
tirei minha fibo, e agora eu tenho a região de correção. Ele já fez o movimento de rompimento, agora eu vou guardar a correção nessa região, para ir tentar pegar essa inversão de tendência. Aí ele tem que deixar um padrão nessa região aqui, um padrão vendedor nessa região. Tem que deixar. Se ele voltar, se ele passar esses 50% do canal, muita cautela, porque ele está passando o canal, ele pode vir buscar um reteste e testar esse último topo. Então ele já está demonstrando para mim que está indo buscar o outro topo. Então, por isso que eu tenho muita cautela em fazer uma linha de tendência tão vertical, assim. Aqui foi bem claro, porque eu tenho claramente o preço rompendo os suportes, ó, ele rompeu a referência forte passada. Então agora ele vai, ó, tem essa aqui como referência ainda, e tem aqui como referência de retração, junto com os 50% desse canal. Então acaba que aqui é uma região importante. Vou aguardar essa região para vender. Quando é que eu compro nesse par? Vixe, Maria, eu vou comprar quando a visão aqui é ele primeiro fazer a correção, essa correção para ir respeitar essa correção, me gerar a possibilidade de criar essa linha de tendência de baixa, aí eu acompanhar essa tendência de baixa até o rompimento dela e a mesma coisa invertido, o rompimento dela para pegar a correção, o reteste e assim por diante. Então, GBP USD, todo o time frame, toda a análise que eu estou mostrando para vocês está sendo feita em H1. Certo? Então, toda a análise está sendo feita em H1. Novamente, quando o preço chega na minha região, aqui, se eu estou com tempo de tela, estou com tempo e posso ver os candles de 15 em 15 minutos passar, eu vou abaixar para o meu time frame por 15 minutos e posso pegar um padrão mais rápido ali. Então, posso esperar ele chegar aqui. Aqui no M15 ele pode deixar um padrão mais rápido nessa região. Certo? Lembra, nunca a gente usa stop, entrar numa região dessa, stopzinho curto. Não dá. Stop referência aos fractais, isso é muito importante, porque ele ainda pode estressar na região para continuar. Supply and demand, né? Voltando para o H1. Continuando. Chauzão tá brabo. Chauzão não sai do lugar, tá lateralzão. Tá bem feinho. Essa marcação eu já tenho já uns 3 dias, imagino. Acho que vou até renovar elas. Vou limpar aqui e fazer de novo. Aqui a gente já tem. Ele expandiu um pouco o canal, então ele tá com os canais grandes, tá complicado. Vou levar em consideração esse suporte. Esse suporte é essa resistência. Vou dividir, porque o ouro é traiçoeiro, o canal dele é muito grande, então a gente divide. E ele tá aí, assim, de forma bem grossa. Ou ele vai romper, retestar ou aqui, ou no 50%, ou ele vai ainda brincar nesse canal, e lá na resistência ele rompe, e aí a gente já tem a referência, ou ele vai... Aliás, aqui tem que ter o rompimento. Rompimento, ele busca um reteste até aqui. Então, tem que ter um rompimento. Se romper para um dos lados, vamos supor que rompe para cá, eu já tenho referência. Eu vou projetar o meu canal, ou 50% do meu canal aqui, eu vou ter mais ou menos aqui a referência. Então, se ele, por exemplo, romper esse suporte, eu posso traçar a minha fibo nesse rompimento, por exemplo, para aguardar, vamos supor que a gente tem os 50%, ele vem e aí eu tenho a referência para aguardar a correção para venda. Embora o ouro, eu tenho muita cautela em vender, viu, gente? Muita cautela em vender. Eu prefiro praticar sempre a compra no ouro, porque é um metal precioso, é um metal escasso, é um porto seguro dos investidores. Então, quando outras moedas estão ruins, é onde o pessoal vem para o ouro. O negócio é porque é difícil você manter um buy and hold no ouro, então eu prefiro sempre encontrar cenários onde o ouro está demonstrando para mim que está na tendência de alta. Eu me sinto mais confortável em operar ele nas correções para numa tendência de alta. Que a ouro, para mim, a longo prazo é alta.
Sempre vai ser. Por ser metal precioso. Mesma coisa para cima. Se ele rompe para cima, eu vou criar, pegar minha fibra, já tem a referência do canal aqui, metade, então ele vai respeitar uma das duas. Quando começar a retornar, eu faço a fibra no movimento inteiro para pegar a retração e a continuação. Então, no rompimento de um suporte, depois que rompe se torna resistência, no rompimento de resistência, depois que rompe se torna um suporte básico, beleza? Aqui eu não preciso nem viajar muito em tendência, porque ele tá lateral, então eu não preciso ficar viajando muito em tendência. Isso aqui é uma tendência linda, é isso aqui que eu gosto, é isso que eu amo operar no ouro. É ele respeitando essa tendência, você se posicionando nessa tendência, sempre comprado, e obviamente se eu der um macro em cada movimento desse aqui, eu vou ter tendênciazinhas menores, eu vou poder fazer trades mais rápidos, até porque o ouro é muito alavancado, então um pequeno movimento dele já te dá um bom lucro ou um bom preju. Aqui ele parando de renovar, não demonstrando que está querendo renovar mais o topo, deixando padrões aqui, vendedores fortes, 2 engolfos bem fortes aqui, e finalmente vindo para o rompimento. Rompimento com um reteste rápido apenas, não teve mais reteste depois nessa linha de tendência, então ele está muito estirado para baixo. Prefiro aguardar ele se mover melhor. Poderia comprar aqui? Até poderia, mas eu não sei se vale o risco-retorno, porque o preço está lateral, então eu sempre estou de olho nisso. Ah, tá num suporte, beleza, mas o meu stop ainda fica um pouco caro, porque se eu levar em consideração o meu canal aqui, esse aqui é no ouro, esse stopzinho aqui é caro, então eu vou ter bem cautela em operar ele assim. Ele para mim, ele tem que, a primeira coisa, demonstrar a direção que ele quer ir. Ele só vai demonstrar a direção que ele quer ir rompendo alguma região importante, algum suporte ou alguma resistência, né? Resistência, suporte. Isso me dá mais clareza em saber que direção que ele quer tomar. Por enquanto, lateral, eu prefiro não fazer nada. Quem tiver pergunta, pode ir deixando aí, que daqui a pouco eu já vou responder todos. Eu vou dedicar um tempinho nas perguntas. É isso, só peço para dar uma mutadinha aí. O SDJPY, vamos fechar aqui essa análise aqui com o SDJPY, áudio, USD e KDJPY. Hoje eu vou regaçar nas análises aqui para vocês. H1, o SDJPY, bato o olho nele e já vejo o que eu posso estar marcando. Eu vou pedir só para alguém que está com o microfone desmutado, mutar, por favor. Pronto. Eu posso pegar aqui, ó, tanto esse movimento mais recente, resistência e suporte, ou posso pegar o movimento total dele, suportezão, resistência. A ordem dos fatores não vai alterar, o que você vai bater o olho e ver qual que se está respeitando ou não. Vamos dividir para a gente saber? O STJPY, eu fiz aqui, vamos pegar, encontrar a divisão. Dividir. Tá respeitando? Mais ou menos. Vamos pegar e dividir mais uma vez, só que agora com linha, porque eu não preciso dividir tanto. Esse movimento aqui não tá tão bonito. E se eu pegar ele todo, o que eu faço? Eu prefiro pegar o último movimento, então, que tende a respeitar mais lá na frente. Então, eu vou pegar esse daqui e esse daqui. E aí sim eu vou dividir. Esse canal tem 450 pontos, então eu vou dividir ele no meio. Perfeito. E vou projetar.
para baixo, para cima. Não há necessidade, mas... Aqui e aqui. Tendência. Tendência. Tem uma tendênciazinha de baixo aqui. Bem recente, por sinal. E aí eu analiso se alguma outra tendência foi rompida, se fez algum sentido, algum rompimento. Eu poderia ter essa daqui muito vertical, eu não vou usar. Essa daqui está demonstrando que já fez um rompimento. Essa daqui está bem interessante, porque se eu pegar agora o topo e o rompimento, o fundo, eu tenho a referência de onde ele foi, ó, 61, foi bem aqui. Então ele foi lá respeitar a região, respeitou a retração, então eu julgo que isso daqui foi um rompimento, de fato, e ele respeitou, e agora eu já tenho criado a minha linha de tendência de baixa, porque ele fez essa correção, esse reteste. Pronto. Já não preciso nem dessa mais, já tô com essa, já sei que a tendência é de baixa. E agora tem dois cenários, ou ele vai me deixar um padrão por agora, o que é um pouquinho complicado, talvez ele busque até aqui essa referência aqui, agora ele não está renovando esses fundos, então eu aguardaria para ver se ele vai romper essa linha de tendência para retestar, ou se ele vai de fato deixar um padrão aqui. Como o horário não está muito bom, eu preciso esperar pelo menos algumas horinhas a mais para ver os próximos candles, ver se ele vai deixar mais indício de venda nessa região para talvez pegar isso aqui. E aí eu coloco um stop com base nesse 50% do canal e busco aqui embaixo eu vou estar buscando. O meu alvo. Ó, 20h40, candle de 1 hora, você fala assim, ó, tá deixando uma estrela agora, acompanha e vê se essa estrela vai descaracterizar ou se vai realmente confirmar. Aqui ele renovou os topinhos anteriores, então ele tende, para mim, a não deixar uma estrela aqui ainda. Pode ser que deixe, pode, claro, mas ele ainda pode buscar ainda um estresse na região aqui em cima. Porque essa linha de tendência de baixa está meio relativa. Eu posso colocar ela aqui, por exemplo, e ainda assim ter confluência e confluir mais com a região lá de cima, a correção aqui de cima, para aí sim pegar aqui. O que seria melhor ainda, porque o meu take ficaria muito mais seguro, 50%, e eu pegaria 1, 2, então o meu take aqui, ó, ele não precisava nem renovar essa zona aqui, para que eu consiga fazer um lucro. Então aqui eu teria um pouco mais de cautela para guardar e estressar essa região aqui de venda. Se não deixar padrão nenhum de venda aqui, então ele vai vir para o rompimento. E esse rompimento é bonito, porque ele está demonstrando que está renovando essa região. Aí beleza, e aí quando ele fizer o retorno, correção, eu já tenho as confluências aqui de fatores para guardar um padrão comprador. Certo? Delay, mano, delay, que eu não sei porque tá delay. Mas vamos ver como é que vai ficar a gravada dessa daqui, né? Vamos ver depois. Espero que bem. Mas de qualquer forma, eu tô pagando um programinha. A próxima acho que vai ter um programinha pago já de gravação que vai ficar com qualidade um pouco melhor. Breno, você faz parciais ou deixa correr com lote inicial? Fábio, tem momentos que eu faço parcial, faço igual o Malta disse esses dias numa aula. Deu 50% do canal, por exemplo, ao invés de eu só proteger, eu vou e liquido uma parcela da minha operação, e deixo o restante já protegido. Posso fazer isso? Posso, isso é coisa de momento. Atualmente, eu estou batendo um lote cheio e estou permanecendo nele
o tempo inteiro, não estou fazendo parcial. Mas isso é relativo, varia da rotina, se eu quero... É porque agora eu não estou mais com aquela... Quando eu tava com o pensamento de que tô tomando muito 0 a 0, puta que pariu, tô tomando muito 0 a 0, mano, que bosta, só tá me tirando e indo embora. Porra, começa a lucrar então com parcial, porque aí você tira, você alivia o seu psicológico a não sair no 0 a 0 e pelo menos você tá pegando um pouquinho de dinheiro. Então isso é importante. Então, quando eu tenho esse tipo de pensamento, simplesmente eu vou liquidar quando tiver um pouquinho a favor e já era. Tudo certo. Os últimos 15 minutos das velas de 1 hora é que os últimos... Se a operação funciona em qualquer mercado, funciona em qualquer mercado, mano. Qualquer mercado. Até eletrocardiograma vai funcionar. Pode crer, os últimos 15 minutos das velas de 1 hora é que estão definindo o movimento. Exato. Geralmente, os últimos minutos de qualquer candle, principalmente M15 e H1, ele vai desconfigurar muita coisa, vai mexer muita coisa, vai acontecer muita coisa. Então, às vezes você pensa que vai romper, nos últimos 3 minutos ele recua, devolve tudo. Aí deixa um puta de uma estrela, de um martelo na região. Então, é bem nesses finais de candle que a gente vê maior volatilidade. Então, vamos ver se vermelho nas barras acima, beleza, papapá. NZD já fez, NZD USD, mano, vamos ver se a gente vai chegar nesse, mas eu acho que eu nem tenho ele aqui. Agora eu só vou mais o áudio USD, deixa eu ver como é que tá. Vou remover. Day trade, né? Então, pá. Tendência, rompida. Por que eu marquei essa região? Sabem, ó. Toque, toque, rompeu. Toque, 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 rompeu. Toque, 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 rompeu. Então, essa média, essa região média aqui, olha o tanto que ela tem informação onde o preço toca e repele. Então, é uma região forte. Já comecei por ela a encontrar o meu fractal. Então, o fractal você vê que é um pouco relativo. É fácil às vezes, tem gráfico que te entrega facilmente o suporte e resistência. Tem gráfico que você precisa do olho um pouquinho mais apurado para você identificar melhor. Não significa que você identificar diferente da minha vai estar errado, mas você tem que entender o conceito do movimento. Se você entender o conceito do movimento, ser fiel com o seu time frame e o que você está disposto a operar, já era. Você vai dar certo de todo jeito, porque o 50% do meu canal pode ser o 100% do seu canal. O 100% do seu canal pode ser o 50% do meu. Então, 50% e 100%, um não é mais forte que o outro. É só uma marcação para a gente entender o movimento do preço. Porque se ele rompe uma região, aquela região é importante, ele tende a retestar para ir continuar. Se a gente une com ferramentas matemáticas, tipo de retração de Fibonacci, de linha de tendência, a gente tem uma gama de ferramentas confluindo para uma assertividade maior. Então, quanto mais você saber usar cada ferramenta dessa, quanto mais você tiver aprimorado nessas ferramentas, melhor vai ser tudo lá na frente. Melhor vai ser seu posicionamento de stop, melhor vai ser seu posicionamento de take, melhor vai ser sua proteção, porque tende a respeitar muito o canal, porque mercado é canal dentro de canal. Aqui, ó, eu não tenho uma correção bonita para me criar uma linha de tendência de baixa. Essa linha de tendência de baixa aqui é vertical demais. Isso aqui eu vou ver muito falso rompimento, tô lascado, não posso fazer isso. Porque, ó, quando ela tá muito vertical, o rompimento, ela pode acontecer, mas aí o reteste fica brincando aqui, ó, até chegar de novo no topo, até renovar o topo. Então não faz sentido. Então, sempre atualiza. Fez um falso rompimento e voltou, atualiza. Fez um falso rompimento e voltou, atualiza. Isso vai te tirar de algumas presepadas lá na frente. Então aqui, ó,
uma tendência de baixa, esse par tá um pouquinho feio, eu vou subir um pouco o time frame para ver se eu tenho uma referência. E aqui eu tenho, ó. Vou buscar aqui já um topo menor, já vou buscar uma outra referência para ver qual que tá respeitando mais. Essa daqui eu já não preciso, já busquei uma passada. Então, ó, movimentozinho de alta, ó, cabreiro, nervoso. Olha o que ele deixou, uma puta de um martelo nessa região. O que isso pode acontecer? Pode acontecer um estresse, aqui pode ser um estresse, ó. Ele rompeu, fingiu que rompeu e voltou tudo. Vamos seguir o que eu falei, ó. Vamos pegar aqui e vamos atualizar. Pronto. Atualizei. Então, vamos ver, isso aqui pode ser um estresse, ele pode estar vindo aqui testar de novo essa região para ir respeitar e continuar. Vamos ver. De olho nessa região. E vamos marcar o fractal. Continuar. Topo. Vou pegar aqui o tamanho. Volto para H1, tá de boa, tá bom as marcações, 50%, beleza. Aqui, ó, eu tenho então uma região para se aguardar talvez um padrão comprador por causa dessa tendência primária zona que a gente achou lá na H4, ou ele não vai deixar nada romper, e aí, ó, a referência muda, onde eu poderia ter comprado, depois que rompe e ele deixa um padrão vendedor, eu vou ir a favor dessa tendência principal de venda, né? Aqui eu poderia traçar uma retração de Fibo desse movimento de baixa até o meu fractal onde ele foi, onde ele parou, e aí tentar marcar e deixar marcado aqui uma região de correção. Então, se ele pode ir até ali corrigir para depois cair e voltar e buscar a nossa primária. Pode ir até ali para depois buscar essa daqui ainda e aqui ele deixar um padrão comprador para ir embora. Certo? E padrãozinho, movimento 1, 2, 3, 4, 5, rompimento, começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, rompimento, começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, rompimento, e aí vai. Certo? Agora, se ele romper essa gigantona aqui, essa primária, aí tem muito chão. Aí eu vou pegar um reteste aqui para buscar referências lá atrás, lá embaixo. CAD, JPY, basicamente a mesma coisa também. Deixei algumas regiões marcadas aqui de correção, mas é basicamente isso daqui. Rompeu uma linha de tendência forte. Não vou nem refazer esses fractais aqui. E aí eu tenho agora, ó, posso traçar Fibo, rompimento, para pegar a retração. Como está perto da região de fractal, aqui, eu tenho 50% do canal aqui, que se ele tiver com muita força de estresse, muita força compradora, ele ainda pode estressar até lá, nos 50%, para aí sim confirmar. Eu posso ajustar essa linha de tendência, com base nesse toquezinho aqui. Pronto. Assim, como uma primária, tá? Talvez eu até tenha essa como uma secundária, talvez eu até tenha uma primária aqui, vamos dar uma olhada. Como é que eu sei se eu vou pegar aqui ou se eu vou pegar na ponta? Vamos continuar aqui o fractal para mostrar para vocês, ó, onde vai confluir mais. Pegar aqui e vou projetar. Já que esse é o canal principal, então eu vou projetar ele. Aqui. Mais um. Pronto. 50%.
É bem aqui. Pronto, então aqui eu vou passar essa linha de tendência agora, ó, confluindo com a minha região, bem aqui, ó. Encontrei a melhor região para uma linha de tendência primária, certo? Então, ó, eu posso fazer correção para vir estar buscando a primária, e eu tenho a possibilidade da linha de tendência de baixa. E aí ele respeitando a tendência de baixa até aqui, que aqui é muito importante. Aí eu trago a minha análise de fractal mais para frente, para lá na frente ver se vai confluir com essa linha de tendência aqui principal. Então aqui, estou pensando na correção para venda, até aqui na SLT. Quando eu chegar na SLT aqui, eu vou ter cautela e esperar um padrão comprador para se comprar. Se não vir padrão comprador, vai romper, e aí eu vou buscar o reteste, venda, padrão vendedor depois do rompimento. Nenhum par aqui nessa aula aqui tá dando alguma possibilidade da gente entrar, ou perto da gente entrar, até onde eu tô vendo. Infelizmente. Se bem que também é sexta-feira, né? Agora que eu lembrei. Então, até bom, né? Esse mercado até parado, eu tô achando que ele tá andando. Breno, você opera os índices americanos ou mesmo outros índices? Fernando, eu vou começar a operar Bovespa, índice brasileiro, na semana que vem, ou na outra, talvez, todo dia na parte da manhã. Então, mas ainda não estou operando, só Forex, eu foco muito no Forex, nesses últimos anos eu foquei bastante. Faço algumas position trade, né, faço algumas compras, tem algumas ações, então eu diversifico, mas tem uma porcentagem investida em robôs também, que funciona automatizado, eu diversifico. Falhou o oco invertido aí, né, mano, eu não sei. O oco para mim, ou qualquer padrão, tem muito a ver com minhas regiões, com minhas ferramentas que eu já uso. Então eu não fico buscando mais figura, sendo que aqui ele já me entrega tudo. Tudo que eu preciso saber, que é o quê? As regiões, rompimento ou respeito. E nas regiões, a correção. Alguém com mais pergunta? Alguém com pergunta específica? A gente analisou aqui hoje EURUSD, USD-CAD, GBP-USD, SHA-USD, USD-JPY, AUD-USD e CAD-JPY. Vamos acompanhar, vai mandando aí, a gente vai acompanhando esses pares, eu vou manter essas marcações e aí vamos ver se gerar oportunidade de operar e eu estiver vendo, eu opero, mas hoje em dia eu estou operando basicamente isso aqui, EURUSD e USD-CAD, só. SHA-USD, como eu disse, está numa região estranha, eu preciso aguardar um movimento melhor, ele tomar um rumo melhor, por enquanto eu não faço nada. O USD-JPY, o USD-JPY também, nada. Tudo aguardando correções, aguardando ainda fazer a correção, e ver se vai respeitar ou não. Independente se respeitar ou não, você vai saber lidar com isso, porque se não respeitar, você vai saber que você vai guardar reteste. E se respeitar, você vai saber que você tem que esperar padrão. Não tem muito segredo. Chegou na região, paciência. Não deixou padrão, ou não fez nada, ou não se sentiu confiante, deixa quieto, mas acompanha. Isso é adquirir tempo de tela. Faz uma simulação, fala assim, eu poderia ter entrado aqui, só faz a marcação, não precisa entrar. Mas aí vê isso, já que se você tiver receio de fazer entrada ou medo da marcação, faz uma entrada imaginária, mas com marcação, porque aí você condiciona seu cérebro a acompanhar aquele movimento em cima de uma ação que você poderia ter tomado. Isso, quando você faz isso todo dia, várias vezes, várias vezes, seu cérebro vai condicionando a entender aquele movimento do par. E vai chegar um dia que você vai entender mais o movimento do par do que ele mesmo. Fechou? Tô com gosto dos trades que tu fez. Colocando uns trades que tu fez aí na semana. Eu tenho que lembrar, mano. Deixa eu ver aqui. Mano, eu tenho que lembrar, eu tenho que abrir e lembrar, eu não lembro. Se vocês verem algum trade que eu fiz lá na sala lá, você pega minhas entradas.
puxa as entradas lá e me marca lá, me manda no pessoal, aí eu troco uma ideia. A gente vê, é bem sugestivo. Quando eu mando uma imagem para vocês, é bem sugestivo com o tipo de análise que eu faço. Às vezes eu estou entrando contra a tendência, tem ciência disso, igual eu já te expliquei em aulas passadas. Expliquei para vocês em aulas passadas, que às vezes é contra a tendência, mas tem um certo feeling envolvido ali, um certo risco-retorno envolvido. E às vezes eu estou contra a tendência em um determinado time frame, mas eu estou a favor de uma tendência em um determinado outro time frame. E às vezes eu posso bater minha compra e no mesmo lugar você bater sua venda e ambos ganhar dinheiro. Depende da visão que tá do gráfico, da marcação, de quanto tempo, de quantos pontos tem o canal, de quanto tá buscando de take, de stop. Então é relativo. Se encontre. Busque um jeito de se encontrar. Busque as melhores ferramentas que encaixem na sua cabeça. Buscou? Monta isso. Faz disso uma rotina. Primeiro eu faço isso, depois isso, depois isso. Dentro do time frame esse, disso e disso. Definiu isso? Você está com um roteiro programado. Aí é só treino para você lapidar a sua visão. O resto é psicológico. Isso que eu falei, tudo é 20%. O resto é 80% é psicológico. O que é? É você ter a paciência de esperar na região, é você ter a coragem de confiar na sua análise e bater a ordem, é você ter uma série de emoções aí para segurar a sua operação e não alfaçar a mão e sair antes da hora, ou ter medo quando está indo contra e você fechar a operação antes de realmente chegar no seu stop bem posicionado ali com base no fractal. Então, isso tudo é o que você vai lidar diariamente, é psicológico. Agora, a técnica não pode falhar. Então, o que eu recomendo para vocês é, pegue o que mais se sintam confortáveis. E aí, e com o tempo vocês vão ajustar e vai adquirir feeling em tempo de tela, e aí vai ficar bem mais sugestivo os movimentos e identificar essas regiões. Alguém me perguntou sobre linha de tendência. Linha de tendência eu tenho aqui 72, 200, 305. Linha de tendência, gente, funciona para mim como, quer dizer, média móvel, né? Isso aqui é média móvel. Desculpa, média móvel de 72, 200 e 350 exponencial serve para mim como linha de tendência. Então aqui, ó, é como se aqui, nesse momento aqui, por exemplo, eu tivesse uma linha de tendência primária, uma linha de tendência secundária e uma linha de tendência terciária, entende? Vai respeitar a minha tendência, quando rompe a tendência, que no caso é média, olha onde vai buscar o reteste, na média. Quando rompe essa secundária, vai buscar o reteste, na média. Então, para mim, média móvel funciona como linha de tendência. E por que eu uso 305, 72 e 200? Não é à toa. Isso aqui é com base também em cálculo matemático. Na verdade, isso aqui é uma equação de Fibonacci. Todos esses números é com base em equação de Fibonacci que diz respeito muito à matemática do mercado. Então, são números padrões, são números comuns, são números chaves de ouro. Por que de ouro? Porque muita gente usa. Se muita gente está usando, tende a respeitar, certo? Olha aqui é uma beleza, olha aqui é uma tendência rompida, retestada para continuar. Essa médiazinha serviu para mim como uma tendência. Eu não tô de olho só nela, eu vou deixar bem claro isso. Eu tenho aqui as minhas marcações, eu tenho aqui a minha linha de tendência de baixa, tem tudo aqui. Tem os meus fractais, então eu vou marcar aqui meus fractais, tem tudo aqui. Certo? Mas olha só, rompimento, reteste, rejeição, padrão, lindo, vários padrões na rejeição e continuando. Então, a média só me deu mais uma confluência de fator. Ela só enriqueceu a minha análise, mas não é ela que eu olho primeiro, é todo o resto. Ela eu olho depois. Ela é só para colocar a cerejinha no bolo. É só para me deixar, talvez, mais confiante. Embora eu use a média de 305. A média de 305 ela é maior, então é como se fosse uma primária. Então, se está abaixo da média de 305, que é essa amarela, o preço está para venda. Se está acima, o preço está para compra. Mais ou menos assim, certo? Vou repetir isso mais vezes em outras aulas sobre essa analogia que eu tenho das médias móveis, como que eu enxergo elas.
E isso vai fixando na cabeça. Com o tempo vai fixando. Até é interessante, porque, dito isso, olha só a média. A gente tem um movimento, um rompimento, olha só, respeitando. Então aqui a gente tem um suporte muito forte. Às vezes, é isso que eu quero dizer. Às vezes parece que eu tô contra a tendência, que tá uma tendência de baixa, o Breno tá operando comprado aqui. Mas olha só, eu tenho talvez uma referência de médias muito fortes que tá fazendo o preço agarrar nessa região. Então, é uma região que, para mim, pode valer o risco-retorno bem interessante, saca? Então, posso colocar aqui um stop e buscar o take de 2 aqui. Então, em algumas situações onde eu tô, tecnicamente, eu digo entre aspas, contra a tendência, eu posso ter uma outra ferramenta me dando um suporte forte para sustentar a minha análise. Certo? Para finalizar, vou ver as últimas perguntas de vocês. Posso fazer as marcações, tem como comentar os 3 vezes? Posso fazer as marcações de fractal no M15 para operar no M5? Eu prefiro, Fernando, que você faça as marcações e encontre no M15 e opere no M15 mesmo. Porque no M5 é mais ruído. Para quem está começando, eu não recomendo. Recomendo que você pare no M15. Porque aí o M15 chega a se respeitar bem mais que o M5. O M5 você vai ver muito falso rompimento, muito estresse na região, vai deixar seu coração mais acelerado, porque o preço movimenta mais rápido. Então, eu indico M15 no mínimo, H1, H4, de boa, aí beleza. A não ser que seja uma outra estratégia, você tenha uma outra ferramenta anexada a isso, em que você está operando só scalper e você está com esse foco e tudo mais. Mas aí foge um pouquinho do que eu tenho que passar para vocês, do que eu opero, que é day trade. Então eu não vou olhar e não vou fazer nada em M5, certo? Obrigado, galera, pelo feedback aí, valeu demais. Breno, você analisa fractal, linha de tendência, etc. E padrão de vela para dar entrada, tudo em H1. É como eu disse, Felipe, eu posso esperar o padrão em H1, mas eu vou fazer sempre as marcações em H1. A análise em H1. Para o meu day trade, a análise em H1. A entrada, eu posso esperar o H1, agora se eu quiser adiantar um pouquinho, depois que ele chega nessa região de H1 que eu fiz a análise, eu posso descer para M15 e esperar um padrão mais rápido. Se vir uma estrela no M15 mais rápido, eu vou entrar antes, antecipado, porque já aconteceu um padrão primeiro no M15. Já está demonstrando que tá respeitando. Certo? Quem é exponencial, todas as médias que eu uso é exponencial. Valeu, galera. Tamo junto demais. Obrigado aí. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Foco. Alguém me perguntou sobre. Quem me perguntou sobre mindset? Eu acho que mindset é o. Mindset especificamente. Eu acho que é você ter uma cabeça bem firme, pensamentos positivos, sempre pensando positivo, sempre pensando bem, nunca deixando um loss te afetar. Na verdade, um loss eu trago para o mercado, mas não deixando. Se eu bato um dedo do meu dedinho na quina da cadeira, eu não vou xingar, eu não vou espernear, eu vou agradecer ao universo por isso. Acho que isso você constrói um mindset forte, um psicológico forte, uma cabeça forte. Eu raramente você vai ver eu reclamando da vida, reclamando das coisas, porque isso traz energias ruins. Quando você chega aqui é descarregado muito forte. Então, é basicamente isso. O meu mindset é ligado bem diretamente à minha rotina. Então, para que eu consiga hoje ter meu psicológico bem tranquilo, para que eu opere bem tranquilo, eu preciso ter uma rotina saudável dentro do meu mundo, tá? Então, no meu mundo, eu preciso estar fazendo algum exercício, eu preciso fazer algum esporte, eu preciso estar em contato com a natureza, eu preciso pegar uma praia, um mar. Isso constrói o meu mindset para que aquele dia eu fique afiado, certo? Isso aqui exige muito do psicológico e é exaustivo. Você chega a sair às vezes do mercado com a cabeça exausta, cansado mais que um pedreiro. E assim, é mental puro. E que o pedreiro ou um cara que lida com
força bruta, ele vai treinar o quê? Ele vai treinar musculação, ele vai treinar o músculo dele, o reflexo do músculo, não sei o que, isso. É isso que ele vai fazer todo dia e aí vai adquirir uma musculatura forte, rígida para aquele exercício dele. No nosso caso, o nosso exercício é mental puro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler livros que me deixam com mental bom, eu vou ter atividades que me deixam com o meu mental sempre bacana, eu vou conviver com pessoas que têm uma mentalidade poderosa também. Eu posso não ser o melhor daquela mesa de reunião, mas certamente eu vou conhecer o melhor, eu vou ser amigo do melhor. É mais ou menos isso. Assim, anda com pessoas que te levam para frente, que te incentivam, e o restante é dia a dia. Não tem segredo e isso faz diferença, viu? Pode parecer que não, esse lance do psicológico aí, mas faz muita diferença, gente. Vocês não têm noção. Quando eu entendi isso, as chaves viraram mais rápido e foi tudo reflexo, porque o que eu fazia fora do mercado era refletido no mercado e às vezes eu ficava até besta de ver. Então, assim, faz muita diferença. Porque chega um certo ponto que você já sabe, você não precisa aprender mais, você já sabe como fazer dinheiro, você já sabe as ferramentas que usa, você já sabe a técnica que você precisa usar. O restante é psicológico, é aí que entra você com você mesmo, você bater de frente com você, com as suas ansiedades, com as suas impaciências, com as suas, e assim vai. Com suas ignorâncias, caso tenha, né, eu tinha muita ignorância fora disso, então isso foi refletido aqui, me fez mudar. O mercado, se você levar ele a sério, você pode ter certeza que ele vai te transformar em uma pessoa melhor. E se você aceitar isso e se permitir a isso. E eu digo para vocês, se permitam, porque o que ele traz de reflexo positivo na vida quando você se permite, quando você está com o mindset afiado, é maravilhoso. Você vive a vida com liberdade financeira, geográfica, de tempo, qualquer tipo. Então, é isso. Bozo, valeu, galera, obrigado. Quem não viu os vídeos, obrigado. Quem não viu os vídeos no YouTube, vai lá que eu reforço muito sobre essas ferramentas. Dica para geral aí, leiam um livro Maestria, façam o que ama e persista, que é só questão de tempo. É isso, deixa eu ver aqui, eu tô lendo um livro, eu vou pegar já o nome para vocês também, que é o último livro que eu tô lendo, peraí que eu vou pegar. Só um minutinho, me dê só um minutinho. Aqui, ó, eu tô lendo, o último livro que eu tô lendo é esse Peça e Será Atendido, Aprendendo a Manifestar Seus Desejos. É isso, irmão. Pessoal, se tem um trem que vocês nunca vão perder, é conhecimento. Então, busquem conhecimento que só agrega valor. Independente se é no mercado, é na vida. E a vida é o reflexo do mercado. E o mercado é o reflexo da vida, vice-versa. Então, domine isso aí que já era. O Homem Mais Rico da Babilônia é muito bom. Muito bom, é isso aí. Isso aí, ó, livro para geral e maestria. Manda lá, manda uma indicação lá no grupo também, isso é sempre bom. Leiam Mateus 6,6. King Shaoli tá falando. É isso aí, pessoal. Ó, no mais, bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado para todos vocês que esteve aqui comigo aqui sexta-feira. Agora eu vou tomar minha cervejinha de boa, aliviar meu mindset. É isso aí, Marcão. Manda uma para nós aí também. E valeu, bom final de semana, tudo de bom. Semana que vem, tamo juntão de novo. Valeu, boa noite. Deixa eu só parar a gravação.